Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, né? Bom, vou falar para vocês agora sobre a primeira lei de Mendel, tá? Sobre o experimento que Mendel fez com as ervilhas para conseguir descobrir, né, algumas coisinhas. Para saber que nós, né, carregamos caracteres genéticos dos nossos descendentes, tá? Como que aconteceu isso? Enfim, primeiro eu quero deixar algumas coisas muito bem claras para vocês aqui, tá? Em relação à questão do genótipo, o que seria o genótipo? O genótipo seria a quantidade, né, a carga genética que o indivíduo carrega. São características, né, que ele expressa através dos seus genes, tá certo? Então, os genótipos são características expressas pelos genes, tá ok? Então, eu tenho, por exemplo, cabelo preto. Ou meu pai ou a minha mãe, né, tem o cabelo preto, os dois. Então, ambos deram o gene, né, para que eu tivesse o cabelo preto. Professor, mas eu tenho o cabelo castanho claro e o meu irmão tem o cabelo loiro. E o meu pai é mais moreno e a minha mãe tem o cabelo loiro. Então, aí começam a entrar as jogadinhas, tá? Dos genes que a gente vai aprender a fazer aqui, tá certo? Então, mas antes a gente precisa fazer mais conceituar mais alguns termos, beleza? Fenótipo. Sempre que eu falar em fenótipo, características fenotípicas, são as características que são expressas dos genes. Então, imagina que o fenótipo é o genótipo mais o ambiente. Por quê? O ambiente favorece a expressão do fenótipo. O ambiente ele vai favorecer a característica fenotípica de cada indivíduo, tá certo? Bom, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, antes da gente começar a falar do Mendel de vez, que existem características que eu vou falar homozigotas, vou colocar aqui, ó, homozigoto, heterozigoto. O homozigoto é quando ele possui os genes idênticos, tá? Ele carrega tanto o alelo dominante com dominante, recessivo com recessivo. São chamados também de características puras. Eu vou utilizar a letra A para fazer esse exemplo, mas nós podemos fazer com qualquer letra, tá bom? Normalmente lá, ó, azão, azão, ou azinho, azinho. Características heterozigotas, azão, azinho. Então, quando eu tiver um indivíduo heterozigoto, sempre quando eu falar heterozigoto, eu vou estar falando em azão, azinho. Quando eu falar homozigoto, eu vou ter azão, azão ou azinho, azinho. O que vem depois do homozigoto? Ele vai falar dominante ou recessivo. Por quê? Quando eu falar homozigoto dominante, eu vou ter o azão, azão. Quando eu tiver o homozigoto recessivo, eu vou ter azinho, azinho. Tudo bem? Porém, o indivíduo azão, azinho, ele também é dominante. Tá bom? Porque se o meu indivíduo ele expressa uma característica dominante, ele é dominante. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos voltar para cá. Mendel. O Mendel, ele percebeu que alguns seres expressavam características que eram herdadas
né, dos pais, enfim. E aí ele quis fazer esse teste. Ele não podia pegar nenhum animal, porque o animal migrava, né, e de tempos em tempos ele não ia conseguir acompanhar a população. O Mendel não conseguia criar também alguns animais, por exemplo, uma vaca, e ficar acompanhando ela a vida toda, porque o tempo de vida dessa vaca, né, em tempo gestacional, é muito demorado, né? Então ele pensou em uma plantinha, né? E aí, quando ele pegou uma plantinha, ele escolheu a ervilha por quê? Tinha um custo mais, né? Era mais barato, era um custo mais baixo. Ele escolheu a ervilha porque ela expressava características genéticas, né, de fácil visualização. A gente tem ervilha lisa, ervilha rugosa, ervilha verde e ervilha amarela, tá? Ele escolheu também as ervilhas porque elas possuíam linhagens puras, que é o que a gente vai ver aqui nesse pezinho aqui, tá bom? Então ele pegou e ele falou assim, o que será que vai acontecer se eu cruzar uma ervilha verde com uma ervilha amarela? Então ele pegou, elas têm uma alta capacidade de autofecundação também, tá? E o tempo dela de reprodução assexuada quanto sexuada é muito rápido, tá? Por isso que ele escolheu a ervilha. Aí ele cruzou as duas, falou, vou pegar a ervilha amarela e a ervilha verde e vou fazer uma autofecundação entre elas. Dá para fazer isso com as plantinhas, tá? Aí, o que aconteceu? Na linhagem F1, todas as ervilhas nasceram amarelas. Todas as ervilhas da linhagem F1 nasceram amarelas. Logo, ele falou, eu vou pegar essas ervilhas e vou autocruzar entre elas. Então ele pegou as ervilhas amarelas do cruzamento entre a verde e a amarela, essas duas, e ele percebeu que nasceram para cada 4, 3 eram amarelas e uma era verde. Certo? Então, o que aconteceu? Quando ele autocruzou essas ervilhas, ele percebeu que na geração F2, tá? Ele tinha uma ervilha amarela, outra ervilha amarela, outra ervilha amarela e uma ervilha verde. Bom, agora a gente vai aplicar isso aqui nas ervilhas do Mendel, tá? Quando o Mendel cruza a ervilha verde com a ervilha amarela, ele percebe que ele tem uma geração pura, que é chamada de homozigoto. Então aqui, essa geração pura é uma geração com homozigose, tá? Homozigota. E aí ele percebeu que a ervilha verde, por não expressar essas características dominantes, ela seria chamada de recessiva. Tá? Recessiva. Por qual motivo? Porque ela não conseguia expressar tanto suas características quanto azão, que seria a característica dominante. Então as ervilhas amarelas eram dominantes e as ervilhas verdes eram recessivas. O que aconteceu aqui? Como ele cruzou dominante com recessivo, de linhagem púrica, o que ele vai ter aqui? Todas elas azão, azinho. Todo mundo aqui é azão, azinho. Por quê? Eu tenho um quadrinho de Pinel que a gente consegue fazer aqui, ó, que é facinho e a gente não erra na hora da prova. Então aqui eu tenho azão, e aí aqui eu tenho azinho, azinho. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Então, eu cruzei a ervilha dominante com a ervilha recessiva. Esse aqui são os enótipos, fenótipos dessas ervilhas, correto? Quando eu cruzo essas duas, eu tenho todos os indivíduos amarelos porque são heterozigotos, já que esse aqui é dominante sobre esse aqui.
Então eu tive a linhagem F1. Aí ele vai cruzar, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ele vai cruzar depois a linhagem F1, que é aqui, ó. Ele cruzou os indivíduos heterozigotos. Azão, azinho, azão... que é a segunda lei. Azão, azinho, azão, azinho. Certo? Então ele pegou aqui, ó. Azão, 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 azão. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, perdão. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. Então, desse cruzamento de F1 aqui, onde todas elas eram amarelas, eu tenho um indivíduo verde, porque eu herdei características dos meus antepassados. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma linhagem homozigota dominante, duas linhagens heterozigotas e uma recessiva. Homozigota recessiva. Essa, então, é a primeira lei de Mendel. Certo? A partir daqui, a gente consegue fazer alguns exercícios, tá? Em relação a quantidades, em relação a expressar, enfim, uma infinidade de coisas, tá? Eu vou apagar aqui no cantinho para eu inventar um exercício agora para a gente poder resolver, tá? Printa a tela. Bom, faz de conta que a gente trabalha num laboratório com ratos, tá? E aí, eu tenho lá os ratinhos. Eu tenho ratos brancos e eu tenho ratos pretos. Só que eu sei que o rato preto, ele é dominante e o rato branco recessivo. Certo? E aqui, se eu só falei dominante, eu não sei o que tem aqui do lado. Porque eu não falei se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Tá? Só que eu falo depois, no decorrer do exercício, que eu cruzei esse casal de ratos, né, o macho branco e a fêmea preta, né? Eu cruzei e eu tive, durante um período de, um ano, 150 filhotes desses ratinhos, certo? Nasceram 75 ratos brancos e 75 ratos pretos. Pergunto para vocês, como eu sei o genótipo desses ratos? Já que eu sei que o branco aqui é azinho, o que vai acontecer? Se nascer o rato branco, é porque aqui eu tenho um azinho. Porque se eu cruzar lá no quadrinho de Pinê, ó, azão, azinho, 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 azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Eu vou ter o quê? 75% de ratos brancos, 75 pretos. Então o preto vai ser azão, azinho. Como eu sei disso? Porque se eu dividir 50 por 2, 150 por 2 vai dar 75. Aí aqui eu tenho um saldo de 50% de azinho, azinho e 50% de heterozigotos. Tá certo? Os exercícios eles seguem mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? Lembrando sempre que a gente precisa expressar expressar sempre, né, a quantidade,
os genótipos, os fenótipos quando pedem, tá certo? É isso. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre os heredogramas, né? Heredogramas são quadrinhos que aparecem assim às vezes, para a gente conseguir desvendar algum problema, desvendar algo que está acontecendo, para a gente tentar caracterizar, né, o que está pegando aqui com essa família, se eles têm alguma doença, ou se tem alguma doença e pede para a gente construir um heredograma, tá? Então eu vou explicar para vocês o que acontece em alguns símbolos, beleza? Sempre quando a gente tiver o quadradinho, eu vou estar representando alguém do sexo masculino, tá? Então é um homem que está sendo representado. Bolinhas, sexo feminino. E esse aqui eu não sei ainda, tá? Indefinido. Ok? Não quero entrar em questões trans e nada disso. É quando às vezes a mulher tá grávida de alguém e não sabe, ok? O sexo ainda do bebê, tá bom? Bom, quando eu tenho um quadradinho ligado a uma bolinha, eu tenho um casal normal, tá? Casal normal. Um quadradinho ligado a uma bolinha com dois tracinhos, eu tenho um casamento consanguíneo. O que seria isso? Primos, né, que casaram, são laços entre família, beleza? Tracinho cortadinho no meio, divórcio. Tracinhos ligando o quadradinho com bolinha, pulada de cerca. Brincadeira. Eu tenho um relacionamento extraconjugal. Ou seja, pulou a cerca. Dois quadradinhos, né, ligados por um tracinho como se fosse um triângulo. Isso aqui representa gêmeos, tá? Gêmeos idênticos, que são os monozigóticos, tá? Monozigóticos, que são os ditos de mesma placenta, tá bom? Aqui eu tenho gêmeos diferentes, ou seja, dizigóticos, tá? E aqui eu tenho afetados. Quando a bolinha ou o quadradinho estão pintados, eu tenho alguém que foi afetado por alguma doença ou algum caractere genético que pode ser passado para as próximas gerações, tá certo? Então aqui eu tenho um casal onde o homem é afetado e a mulher não. O que acontece aqui? Eles podem ter filhos, né? Vamos dizer que aqui a gente está estudando miopia ou albinismo, né? Vamos colocar o albinismo, que é mais fácil para vocês entenderem. Albinismo. O albinismo é uma característica recessiva. Então, lembra lá agora do azão-azinho? Então, da outra lousa, eu tenho aqui o albinismo como uma característica genética recessiva. Então, ele vai passar para os seus descendentes algo recessivo. Então, vamos lá. Aqui, a mãe, ela não é albina, porém, o papai é albino. Então, ele é afetado pelo albinismo. Então, eu sei que ele vai ser o quê? Azinho, azinho. Se eu sei que todo mundo que é afetado
porque tá pintadinho, é albino. E se o exercício estiver pedindo para eu classificar todos eles, eu vou aqui, ó, caracterizar todo mundo de albinismo. Albininho, albino. Albino é aquela pessoa que tem a pele bem branca, tá? Bem caucasiano, bem branquinho. Olhos claros, cabelos claros, tá? Aí, o que que acontece? Quem não tem, ele provavelmente seja um dominante. Só que eu não sei se eles herdaram para os descendentes. Aí eu não consigo caracterizar. Por quê? Vamos lá. Aqui eu consigo. Por quê? Porque eu tive filhos albinos. Se eu tive filhos albinos, automaticamente a mãe tem o gene para passar para os filhos do albinismo. Então, automaticamente eu já vou saber que essa filha dela aqui também vai ter esse gene para caracterizar para o albinismo. Nesse casal, eu também sei que vai dar, né, o gene do albinismo. Por quê? Porque a mulher, ela é dominante, porém, ela carrega o gene do albinismo. Ok? Já nesse casal aqui, a mulher provavelmente expressou nos dois filhos. Pode ser que ela tenha? Pode, mas pode ser que ela também não tenha, que ela seja totalmente dominante. E aí vai dominar. Aí, automaticamente, eu sei que as filhas vão ter, porque o pai tem. Certo? Mas é uma coisa que não passa, por exemplo, eu não sei, na verdade eu não vou saber se a mãe aqui, então eu não consigo caracterizar essa mãe, tá? Essa mãe aqui eu só consigo falar que ela é dominante e pronto, eu não sei se ela é heterozigota ou se ela vai ser homozigota, tá bom? Agora eu quero ensinar vocês uma coisa que é bem interessante, que às vezes cai também em alguma prova, em algum exercício, tanto de vestibulinho, quanto vestibular futuramente, né? A gente tem que saber dividir isso aqui, tá? Dividir o heredograma. Então, eu tenho aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá? Então aqui eu tenho a família, primeira 1, 2, 3, tá? Aí aqui agora eu tenho os indivíduos. Indivíduo 1, 1, indivíduo 1, 2. Indivíduo 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Indivíduo 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Tá? Isso pode estar caracterizado com numeração que nós utilizamos normalmente, né? Ou com números romanos, tá? Ou com numeração romana. Tá? Beleza? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço. Espero que continuem se cuidando. Até mais. Tchau, tchau.